Olá, meu querido, minha querida. Que a bondade do Senhor seja com você, que o amor de Deus esteja no teu coração, que a graça de Cristo habite na tua vida, no teu lar, na tua família. Que em sua infinita bondade e também misericórdia, o Senhor dos Exércitos faça por você, por tua família, o que ninguém neste mundo pode fazer. E que você experimente a graça, a bondade, a unção e o poder de Deus na tua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série O Maior Missionário do Mundo, onde juntos nós estamos buscando conhecer um pouco mais da vida, do ministério, da personalidade do apóstolo Paulo, este homem extraordinário que foi extraordinariamente usado por Deus para pregar a palavra, para ensinar, para divertir, para orientar, para curar, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Paulo sofreu muito, viu? Como se dizem por aí, no interior diz assim, lá de onde eu venho, lá de Jiquié, no interior da Bahia, diz assim, Paulo comeu pão que o diabo amassou. Porque o diabo fez tudo que estava ao seu alcance para impedir que Paulo executasse, que Paulo fizesse a obra do Senhor. Paulo sofreu açoite, sofreu prisões, Paulo sofreu a indiferença, Paulo sofreu com acusações, Paulo foi extremamente atacado pelo diabo, mas permaneceu firme, permaneceu em pé, permaneceu buscando, acreditando, confiando, entregando a vida dele sempre no altar do Senhor. E era ousado, viu? Paulo era muito ousado, Paulo não tinha medo de nada. Paulo não tinha medo de nada. A Bíblia diz que um dia Paulo foi a Atenas, na Grécia. Na Grécia, pastor. Paulo foi na Grécia pregar o evangelho na Grécia. Quando Paulo chegou lá para pregar, Atenas é o berço, é o ninho, vamos dizer assim, da filosofia, da sabedoria. Então, os atenienses, aqueles homens ali, eles tinham uma sabedoria mundana, né? Sabedoria mundana em seus corações. É bom lembrar que Paulo aprendeu um pouco com Platão, o filósofo Platão. E Paulo então foi no berço da filosofia, no berço da sabedoria mundana, da sabedoria secular. Tem um detalhe que chama a atenção, porque Paulo, quando chegou lá, Paulo viu um altar, e nesse altar estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Paulo olhou aquilo e Paulo ficou intrigado, ao Deus desconhecido, como é que pode alguém erguer um altar a um Deus que ele não sabe o nome, que ele não conhece? Aquele altar foi erguido porque no passado uma grande praga sobreveio àquele lugar. E alguém estava ali e clamou a este Deus. Porque para os atenienses, este Deus era um Deus desconhecido, mas para Paulo, este Deus era amigo dele, este Deus era o Senhor dos exércitos, era o Deus de Israel. Então Paulo, quando começou a pregar em Atenas, Paulo usou este exemplo, Paulo usou esta situação, disse assim, olha, quando eu cheguei aqui na cidade, eu vi ali um altar erguido a um Deus desconhecido. E alguém disse, Paulo, na verdade, no passado teve aqui uma praga e alguém orou a este Deus aí fez um milagre. E Paulo disse, eu sei quem é este Deus. Paulo disse, eu sei o nome deste Deus. Eu conheço as obras deste Deus, eu sou amigo deste Deus. E então perguntaram, mas quem é este Deus, Paulo? E Paulo começou a falar. Paulo começou a pregar, falar de Deus, falar de Jesus Cristo, falar do Espírito Santo. Algumas pessoas começaram a sair. Teve alguém que disse assim, olha, esse camarada fala igual um papagaio. Não deu moral para Paulo. Mas alguns dos que estavam ali foram tocados pela palavra do Deus desconhecido na boca de Paulo.
Paulo era um instrumento nas mãos de Deus. Quando Paulo falava, quando Paulo pregava, as pessoas eram transformadas. Paulo tinha o dom, Paulo tinha o poder da palavra, da pregação. E as pessoas aprendiam com Paulo, as pessoas se convertiam através do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que havia tanto poder na vida de Paulo, poder de Deus, que depois que Paulo pregava, as pessoas pegavam o lenço que Paulo usava para enxugar o suor. As pessoas pegavam algum pano que Paulo tinha usado e levavam para casa este pano com o suor de Paulo. A Bíblia diz isso, viu? Não sou eu não, é a Bíblia. E as pessoas levavam este lenço, estes aventais, essas roupas que Paulo teria usado e passava nos enfermos, nas pessoas que estavam possuídas pelo inimigo. E a Bíblia diz que estas pessoas eram libertadas, que estas pessoas eram curadas. Existem algumas pessoas aí hoje fazendo isso, né? Dizendo que o suor dele cura. Ah, porque eu sou um apóstolo, porque eu sou um pregador. Conversa fiada. Conversa fiada. Eu acho. Eu estou falando uma opinião minha, viu? Posso estar errado. Mas que hoje nós não temos no mundo um homem, uma mulher da envergadura espiritual, da intimidade com Deus que Paulo tinha. Muito difícil. Ah, pastor, mas o homem falou na televisão lá que dava o suor dele que curava o charlatão. Porque a pessoa, quando está na presença de Deus, você vê os frutos. Você vê a manifestação do poder de Deus. Você vê palavra, você vê unção. Você vê, não é só cura, milagre, revelação, não. Você vê o Espírito Santo agindo, falando, convertendo, transformando. O poder não estava no suor de Paulo, não. O poder estava na vida de Paulo no altar. Porque Paulo tinha a sua vida no altar e na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Um dia, esse poder que Paulo tinha em sua vida, Paulo foi levado a um rei, ao rei Agripa. O rei queria ouvir Paulo. O rei disse, traga este rapaz aqui, deixa eu ouvir esse homem. Eu tenho ouvido muito falar sobre ele, que este homem é poderoso, que sabe falar, que sabe pregar, que é um homem que tem uma unção. Eu quero ouvir esse homem falar. E Paulo falou. Paulo não se intimidou, era um rei, mas e daí? Paulo estava falando em nome do Rei dos Reis. Paulo estava falando em nome do Senhor dos Senhores e Paulo pregou. E depois que Paulo pregou, Paulo teve a ousadia de fazer um apelo ao rei Agripa. Ele disse, rei, você aceita Jesus como seu salvador? O rei disse, rapaz, por muito pouco, quase você me consegue fazer um cristão. E Paulo disse, majestade, não só o Senhor, mas o meu interesse, o meu propósito é que todos que ouvirem essa palavra se tornem um cristão assim como eu sou um cristão, um servo de Deus, que acredite, que creia, que confie no Senhor, num Deus que é poderoso, num Deus que pode tudo por nós. Bendito seja Deus na vida de Paulo. Louvado seja Deus na tua vida. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, receba a unção de Paulo na tua vida, a unção que Deus ungiu Paulo, que Deus unja você. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Que não importa na presença de quem você esteja, você seja um instrumento poderoso para anunciar, para pregar, para falar do amor de Deus, mas sobretudo para viver na presença do Senhor. Que Deus seja sentido na tua vida. Que você não mais viva, mas assim como o apóstolo Paulo, que Cristo Jesus viva em você, em nome do Senhor. Amanhã será nosso último episódio. E se você não assistiu os anteriores, assista. Assista todos os episódios. Assista a série, vai ser bênção para a tua vida, viu? Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo teu poder, pela tua graça. Obrigado, meu Deus, pela tua unção. Nos abençoa, Pai. Enche-nos com a tua paz, com o teu amor.
Enche-nos com teu poder, com a tua graça, que nós não mais vivamos, mas que Cristo Jesus vive em cada um de nós, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor na tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Olha, se você ainda não se inscreveu, se inscreve neste canal, viu? Porque este canal existe para ser um canal de bênçãos, um canal de paz na tua vida, em tua família, para te abençoar, um canal para te aproximar ainda mais de Deus, da presença do Senhor. Se inscreve, compartilhe este episódio, esta palavra, esta unção, compartilhe esta série. Permita que através de você muitas pessoas sejam alcançadas pela vida, pelo testemunho do maior missionário do mundo. E que o poder de Deus esteja com você todos os dias, viu? Até amanhã.